Fala, meu povo, você já passou por aquele momento que você está servindo na igreja, mas você está tão cansado, que você não sabe mais se você serve na igreja, se você tem um tempo com a sua família, se você trabalha, você não sabe o que você faz na sua vida? Eu quero te ajudar nesse vídeo a você entender como que você vai lidar com essas três coisas ao mesmo tempo. Porque sim, servir na igreja é muito importante. E a gente precisa trabalhar. E a gente necessita ter momento com a nossa família. Como que a gente concilia isso tudo na rotina tão pesada do nosso dia a dia? Fica aqui até o final, que é essa resposta que eu quero te dar no final desse vídeo. E o texto que eu quero conversar com vocês hoje está no Salmo 90, no versículo 12, que vai falar assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse salmo, para você que não sabe, é um salmo de Moisés. E Moisés está querendo nos ensinar uma coisa muito importante para a nossa vida. Que a nossa vida ela é limitada. Que a gente não tem capacidade de fazer tudo aquilo que a gente pensa que a gente consegue. Diferente do que alguns coaches vão falar por aí, a gente não dá para a gente viver fazendo as coisas enquanto eles dormem. A gente também precisa descansar, a gente também precisa de entretenimento, a gente também precisa de tudo isso na nossa vida. Mas a gente precisa conciliar tudo isso. A gente não dá para viver só no entretenimento, não dá para viver só na diversão, mas também não dá para viver só trabalhando ou só servindo. Então a gente precisa ter sabedoria e entender as nossas limitações quanto pessoa, as nossas limitações quanto empregado, as nossas limitações como patrão, as nossas limitações quanto pessoa que está servindo na igreja. E a gente precisa entender as nossas limitações como pai, como filho, como esposo, como marido. E aí é por isso que a gente precisa prestar muita atenção naquilo que Moisés falou aqui no Salmo 90. Porque um fato, cara, é que o mundo ele valoriza muito o ativismo. E valoriza muito a produtividade. Parece... Você já sentiu isso? Que você é um improdutivo, que você é um vagabundo. Desculpa aí o termo, mas é isso. A gente se sente um vagabundo. A gente fica assim, nossa, cara, fulano faz tanto. Fulano consegue fazer tanta coisa, fulano se organiza tanto. Nossa, e eu não faço nada. E você começa até a se sentir mal porque você não está fazendo. Então, é porque o nosso mundo ele valoriza essa produtividade. E até certo ponto, ou em certo ponto, é muito importante que a gente precisa ser produtivo, sim. Mas a gente precisa entender onde que está o equilíbrio entre a produtividade, entre ser produtivo e entre estar vivendo de fato o processo que a gente precisa viver. Por quê? Antes da gente aprofundar mais nesse tema, a gente precisa entender que a vida ela não é só sobre alcançar os objetivos. Como assim? Não é só sobre viver o objetivo alcançado. Por exemplo, tem gente que, eu tenho o objetivo de juntar R$ 1 milhão, certo? Mas a minha vida não pode ser viver o R$ 1 milhão que eu juntei. Ela precisa ser também esse processo de chegar lá. E às vezes a gente não quer viver o processo. E se a gente não viver o processo, você talvez vai lembrar daquele filme O Clique. Né, o filme do Adam Sandler, que ele tem o controle e ele vai adiantando as coisas que ele não quer viver na vida dele. E esse filme é muito interessante porque a gente vai perdendo a noção de que o processo ele é importante. De que tudo que a gente está passando ali faz parte da vivência que a gente vai ter. E não adianta eu pular, porque eu preciso viver. Eu vou chegar lá na frente e aí? Poxa, não passei pelo processo, eu não vivi, eu tô só aqui, eu tô só vivendo. Então, se a gente ficar vivendo só pelo processo que a gente vai chegar, a gente não vive. Né? Eu falei nos últimos vídeos sobre isso. Falei assim, pensa no Campeonato Brasileiro de Futebol, são 38 rodadas. Se eu ficar vivendo, pensando em vou ser campeão, vou viver como campeão, eu não estou vivendo as 38 rodadas. Eu não estou indo lá e assistindo os 38 jogos, eu não estou indo lá e comemorando os gols, eu não estou indo lá e ficar nervoso quando o juiz rouba pro meu time, contra o meu time. Então, assim, tudo isso, cara, faz parte. Porque o divertido do futebol não é só o ser campeão, que é muito bom, que é muito gostoso, mas aquela felicidade do campeão ali vai durar ali aquela, né? Você vai ficar feliz e tudo mais, vai comemorar, mas o ano inteiro o jogo aconteceu e você perdeu. Não, a gente precisa viver essa etapa, né, esse desenvolvimento até chegar lá no título. Então na nossa vida é assim também, a gente vai conquistar algo, mas a gente precisa viver o antes, o processo para conquistar. E aí, pensando nisso, que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir em como que a nossa vida precisa ser mais equilibrada. Um erro comum que a gente comete é colocar o nosso trabalho acima de tudo.
Por quê? Quando a gente coloca o trabalho acima de tudo, é por causa disso que eu estou falando. A gente quer chegar no objetivo. Então, de repente, eu não preciso dar tempo para minha família, porque a minha família vai ter o tempo que ela precisa quando eu alcançar o que eu estou querendo. Quando eu comprar a casa que eu estou querendo, quando eu construir um terreno que eu estou querendo, sabe? Quando eu conseguir receber o salário que eu estou querendo, quando a minha empresa gerar os frutos que eu estou querendo, aí sim eu vou dar tempo para minha família. Aí sim eu vou servir na igreja. Hoje eu não posso servir na igreja. Hoje eu não posso ter tempo com a minha família, porque eu estou nesse processo. Não, é um erro comum que a gente comete. Coloca o trabalho acima de tudo. Outro erro é a gente negligenciar a família. Né? Tem gente que fala assim, não, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí a pessoa já começa, não, mas aí, em primeiro lugar, quer dizer que eu preciso servir na igreja. E isso é mais importante do que ter um tempo com a minha família. Isso é mais importante do que desenvolver a relação com a minha família. Claro que eu não estou falando que, cara, o que você tem que fazer? Pega a sua família e coloca a sua família para servir na igreja também. Para servir junto com você. Isso é muito importante. Mas fato é que a sua família precisa de você também, fora do ambiente da igreja. Sua família precisa de você na sua casa, sua família precisa de você por aí, junto com ela, passando tempo com ela. Então, assim, a gente não pode ficar negligenciando um e evidenciando o outro, tá entendendo? E o outro erro que a gente comete são 3 erros comuns e cada um em uma área que a gente está discutindo. É a gente viver sobrecarregado dentro da igreja. Isso aqui é uma coisa que eu tenho falado aqui no canal, cara. Cuidado para não ficar sobrecarregado. Cuidado para não tentar carregar um fardo que você não consegue. Porque você tem que trabalhar. Você tem que ter um tempo com a sua família. E você tem sim. Tem que servir na igreja sim. Tá? Não é opcional não, tá? O Novo Testamento ele vai mostrando pra gente que não é opcional o servir a igreja. Mas a gente não pode desequilibrar. A gente não pode colocar o carro na frente dos bois. A gente precisa ter equilíbrio. O que a gente mais vê é gente que serve em 5, 6 ministérios, que não tem tempo para absolutamente nada na vida dela. Tem gente que eu conheço que não participa nem dos cultos mais, que está sempre servindo. Seja lá fora no estacionamento, seja no Ministério Infantil, a pessoa não participa mais de culto, sabe? Ela não tem tempo mais para as coisas, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para mais nada, porque ela só fica servindo. E aí, gente, a gente precisa ver que isso talvez possa estar escondendo, e aí a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas isso pode estar escondendo até uma falta, que ela está querendo suprir com a igreja. E a igreja não é o lugar de você ficar suprindo as suas faltas, seja em casa, seja no trabalho, tá? Então, servir é muito importante, absolutamente. Mas você não pode, não precisa ficar sobrecarregado com isso. Mas aí, pensando em equilibrar, você vai falar assim, tá, mas alguma coisa aqui, alguma coisa precisa vir em primeiro lugar. Então, o que deve vir em primeiro lugar? É a primeira pergunta que surge. E eu vou responder ela lendo Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Essa é a coisa mais importante. Esse é o primeiro lugar. E aqui é interessante porque a gente precisa pensar o que é Deus está ocupando esse primeiro lugar. E esse primeiro lugar é antes do trabalho, é antes do ministério, é antes dos compromissos e é antes da família. Mas aí, você está entendendo que eu falei ministério aqui? Que é antes do ministério? Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar não é colocar a igreja em primeiro lugar. A gente não pode confundir essas duas coisas. Quando a gente pega o exemplo de Maria e Marta para falar sobre as tarefas, a gente vê que Marta está servindo ali, que Marta está trabalhando ali, que Marta está dando valor para as tarefas e muitas tarefas que ela estava tendo naquele momento. Mas Maria preferiu estar aos pés de Jesus. Essa precisa ser a realidade na nossa vida. Porque a gente precisa não perder a boa parte. Porque a gente não precisa perder a essência e aquilo que é mais importante, que é estar com Jesus. E como você vai fazer isso, Léo? Cara, começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a se colocar aos pés do Senhor. Vai ouvir uma música, ouve uma música que vai tocar o seu coração. Ouve uma música que o Espírito Santo vai falar com você. Sabe, a gente às vezes perde tempo que a gente quer entrar no santíssimo lugar e que esse lugar seja aquele lugar que a gente vai encontrar com o Senhor. Calma.
Viva, eu gosto de falar isso aqui no canal e eu vou continuar falando, que você precisa forçar a sua mente para perceber que Jesus está em todo lugar. E nós precisamos nos colocar nesse lugar. De estar o tempo todo pensando nele, de estar vivendo pensando nele, porque a gente muitas vezes não pensa. A gente vive como se fosse um ateu, que Jesus não existe, que Deus não existe, que o sobrenatural não existe. Mas a gente precisa forçar a nossa mente para perceber a importância de tudo isso. E aí, pensando nisso, a gente precisa pensar também, Deus está em primeiro lugar, a gente precisa pensar agora, mas qual que é o lugar da minha família nisso tudo, né? E aí, 1 Timóteo 5:8 vai falar assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Cara, a Bíblia está ensinando que o ministério do cristão começa em casa. Né? Como que eu vou viver o evangelho? Como que meus filhos vão ver, vão crescer no evangelho? Mais do que eu falar, vai ser eu viver esse evangelho. E para eu viver esse evangelho e eles enxergarem esse evangelho em mim, não é só na igreja, mas é também em casa. E não só em casa, no sentido de eles me verem lendo a Bíblia, me verem orando, porque isso é básico. Mas é de ser presente, é de dar tempo, é de dar atenção, é de dar vivência. Tudo isso faz parte do que é cuidar dos seus. Então, a gente precisa que Deus seja o centro da nossa vida. A gente precisa que, Deus sendo o centro, a gente precisa cuidar e olha só, Deus trabalhando no nosso coração e nos dá força para cuidar da nossa família. A gente precisa que Deus seja o centro e que a nossa família esteja ali, debaixo do guarda-chuva do Senhor em nós. É uma responsabilidade nossa, como cristãos. Se você for um homem, é mais ainda. Mais ainda, porque é sua responsabilidade. E aí, a terceira pergunta, que é a pergunta que eu quero fechar esse vídeo, porque a gente já entendeu o que é o mais importante. E aí, o restante, a gente vai equilibrar, porque lá em Eclesiastes 3, eu quero que você leia Eclesiastes 3 inteiro. Se você não entender no final de tudo aqui que você leu em Eclesiastes 3, você vai ler de novo. Mas eu vou falar só o primeiro versículo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Depois você vai ler aqui, vai ter uma lista. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e de construir, assim, tempo de chorar e de rir. Vão ser muitos exemplos. Mas o que Salomão está querendo dizer para nós? Salomão está dizendo que existe tempo certo para tudo que a gente faz. Existe tempo certo para o trabalho, para a família, para o descanso, para a vida espiritual, tudo isso. O que a gente não pode confundir é ativismo com propósito. Como assim, Léo? Se eu quero o bem da minha família, eu não posso confundir o meu ativismo, o meu fazer algo no sentido financeiro para conseguir esse bem com esse propósito. Eu preciso de mais. Eu não posso confundir que o meu propósito é adorar a Deus e por isso eu sirvo na igreja e aí eu começo a fazer um ativismo para mostrar que eu sou crente, eu sirvo na igreja e por isso eu chego nesse propósito. Não, eu preciso de mais que isso. Eu preciso viver mais do que isso. Eu preciso mergulhar mais do que isso. Eu preciso enxergar mais do que isso. O descanso também faz parte da sabedoria de Deus. Então, como que eu vou equilibrar tudo isso? Eu quero que você, primeiro, isso aqui é muito importante. Primeiro você vai dar preferência para aquilo que é mais importante. Que é a sua vida com Deus e a sua vida com a sua família. Sim. Eu conheço gente que, não sei o que eu vou fazer no sábado agora, porque eu não trabalho mais sábado, minha vida está acabando. Mas não! Esse é o momento, cara. Aproveita o tempo que você tem. Você quer chegar lá tanto que você está perdendo o processo e está perdendo o crescimento dos seus filhos, está perdendo o tempo passando no seu casamento. Então comece a valorizar o que é mais importante. E aí você vai começar a precisar cortar algumas coisas. E aí eu quero que você faça o seguinte: ora, Senhor, o que você quer que eu faça?
O que eu preciso fazer? Porque, deixa eu te contar um segredo. Como alguém que é membro de uma igreja enorme. Se você for fazer tudo que está precisando de fazer na igreja, porque não tem gente para fazer, você vai ter que fazer o seguinte: pega a sua carteira de trabalho e entrega para o pastor. Porque sempre vai precisar. Porque sempre precisa. Porque sempre tem necessidade. Tá entendendo? Você vai precisar ficar 24 horas lá, você vai precisar dormir lá. Ou melhor, nem dormir, porque tem coisa para fazer. Serviço sempre tem. Serviço sempre tem. Então o que você vai fazer? Você vai focar em uma coisa. Você vai colocar as suas atenções em uma coisa. Você vai direcionar dentro daquilo que o Senhor quer que você faça. Por isso que você precisa ter uma vida com Deus, que não é só servir, entendeu? Não é só falar assim, eu sirvo na igreja, que legal, o que tem aí para fazer? Eu vou ser voluntário mesmo. Tá, cara, é isso. Top, seja mesmo. Mas, cara, o que Deus quer que você faça? E não vem com essa de Deus não quer que eu sirva, não, que Deus quer sim. Mas é uma coisa que Ele não quer te deixar sobrecarregado. Uma coisa que Ele não quer te deixar desanimado. Então talvez é porque você quer fazer tudo. E aí você cansa. Porque você sabia que você é ser humano, você cansa mesmo. Então o que você precisa fazer? Foca, descansa, saiba o que você quer fazer. É assim que você vai começar a equilibrar. Você vai ter tempo para trabalhar, você vai ter tempo para sua família, você vai ter tempo para servir na igreja. Tudo isso vai fazer parte, a partir do momento que você focar. Sabe? E aí eu deixei por último, porque é importante, mas dentro de tudo isso aqui, se você já estiver vivendo tudo isso, você vai entender que o seu trabalho não é tudo na sua vida. Que ter dinheiro absurdo não é tudo na sua vida. E aí você vai começar a entender que, eu não preciso trabalhar 7 dias na semana. Olha só. Porque, um segredinho, deixa eu te contar aqui, só para você. Se você trabalha 7 dias na semana para botar comida na sua mesa e não dá tempo para os seus filhos, é pior do que não colocar. E eu sei, cara, vamos ser sinceros aqui. Ninguém que trabalha 7 dias na semana, que roda de aplicativo 24 horas por dia, que desliga um aplicativo e liga o outro, fica trabalhando o dia inteiro, porque quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ninguém que faça isso tá passando fome, tá? Se tiver, é muito por causa de um desequilíbrio financeiro. Mas ninguém está passando fome. Você está fazendo isso para construir um lote que você quer, é o segundo andar da sua casa que você quer, comprar o carro que você quer. Seja sincero. Eu não é para você nem comentar sobre isso, não. Mas reflita, cara. Eu quero que você reflita sobre isso. Sabe por quê? Às vezes a gente está correndo atrás dos nossos sonhos e deixando a nossa família de lado. E aí a gente não cuida da nossa família, a gente não serve na igreja porque a gente dá a desculpa que a gente está trabalhando. E porque trabalhar é justo. Eu sei que é justo, todo mundo sabe que é justo. Óbvio, todo mundo precisa trabalhar. Ninguém que tem a vida ganha. Mas aí você usa o trabalho como desculpa para não fazer nenhuma das outras coisas. Por isso que você fica desequilibrado. Aí eu não tenho tempo para fazer um curso na igreja. Eu encontrei com uma mulher que estava fazendo Uber esses dias e ela falou, cara, não tem tempo nem para ir na igreja. Assim, que bênção, hein? Que bênção que Deus está fazendo na sua vida. Te dando a oportunidade de trabalhar, te dando saúde. E aí você agradece nem ir na igreja. Porque você não tem tempo que você tem que trabalhar. Será? Isso é equilíbrio? Agora, uma coisa que eu quero que você me conta aqui embaixo. O que você faz para equilibrar a sua vida? O que você tem feito? Ou você não tem feito? E para finalizar, o que você precisa fazer é confiar no Senhor. É tirar de você a responsabilidade de algumas coisas e saber que o Senhor que tem essa responsabilidade. Não é entregar na mão dele, no sentido de, toma, Senhor, essa responsabilidade. Não, a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Por isso que ele fala que a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma. Porque é ele que está cuidando. É ele que está cuidando. E aí, quando se fala assim, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, esse versículo não está falando sobre todas as coisas. Esse versículo não está falando que porque você busca o reino dos céus, a partir de agora você vai virar milionário, você vai ganhar dinheiro. Mas não, esse versículo está falando que quando você confia no Senhor, quando você coloca as suas preocupações no Senhor, você não vai ter falta de nada. No que comer, no que vestir. Porque Ele está te sustentando. Ele está te sustentando.
Então o que você precisa fazer é confiar no Senhor, porque é Ele que te sustenta. É Ele que te faz levantar de manhã, é Ele que te dá a oportunidade de emprego que você tem, é Ele. O que Ele está pedindo é para que você seja equilibrado. E Ele está te pedindo, Ele está te mandando. E Ele está te falando, ô fulano, há tempo para todas as coisas. Tem gente que fala assim, eu precisava que meu dia tivesse 48 horas. Não, Deus criou 24 horas. Quem não sabe administrar é você. Deus criou as 24 horas de uma forma perfeita. É você que não sabe administrar. Então confia no Senhor, que o mais Ele fará.